Senhor presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje para rebater e desmentir as mentiras que o governador Rodrigo Doria, vou chamar ele de Rodrigo Doria, até o momento em que ele revogue o confisco das aposentadorias e pensões, porque até o momento ele está reproduzindo as mesmas práticas e as mesmas políticas do governador que ele apoiou e que ele era vice, que era o Doria. Então, ele continua atrelado à imagem, à figura do Doria e, sobretudo, às práticas do ex-governador Doria, que agora voltou para as águas da sua insignificância, voltou para o nada, pelo menos no mundo político. Senhor presidente, o governador Rodrigo Doria deu uma entrevista recentemente numa rádio em Araraquara, numa dessas atividades eleitoreiras que ele vem fazendo, né, distribuindo tratores, ambulâncias, viaturas, emendas e tudo mais. Eu já denunciei aqui, inclusive, presencialmente, eu fui testemunha do que vem acontecendo em Presidente Prudente. Eu filmei, fiz vídeos, conversei com prefeitos, com vereadores, já acionei o Ministério Público, inclusive, montei uma espécie de um dossiê com todas as provas de que ele está utilizando a máquina pública para a campanha eleitoral. Mas ele deu uma entrevista em Araraquara, num desses encontros, né, mentindo abertamente, senhor presidente, sobre a questão dos aposentados e pensionistas. Eu quero primeiro mostrar o vídeo para depois aqui fazer as considerações sobre o que ele fala. Governador, vivemos época difícil, né? Inflação, dinheiro curto, e existe uma demanda, uma insatisfação do funcionalismo dos aposentados e pensionistas no estado de São Paulo com relação àquela contribuição de 11% a 16% nessa alíquota junto à SP-Prev. A insatisfação existe e muita gente fica se perguntando, isso vai até quando? Isso é indefinido, governador? Ou existe algum plano para que se haja uma revisão desse tipo? Porque a alegação é a seguinte, os funcionários que hoje são aposentados contribuíram ao longo de toda a sua vida funcional para a Previdência. E não seria justo que no momento da aposentadoria continuassem contribuindo. Existe alguma luz para esse pessoal? Olha, a reforma da Previdência feita no país em 2019, ela determinou que todos os estados que tivessem déficit autuarial, eles poderiam fazer a desconto da Previdência para aposentados que ganhavam abaixo do teto, né? Porque os acima do teto sempre contribuíram, mesmo depois de aposentados. E o governo de São Paulo foi obrigado a fazer as suas contas através da contabilidade pública e declarou um déficit de mais de R$1 trilhão. Vamos só dar uma congelada, Machado, nessa parte do vídeo, que eu quero fazer um comentário aqui, dizendo o seguinte. Primeiramente, que a pessoa que está entrevistando o governador fala de 11% a 16%. Na verdade, o desconto aqui em São Paulo é de 12% a 16%. O governador cita a Constituição Federal, a emenda 103, né, que foi a reforma da Previdência do Bolsonaro, que autorizou os descontos, né? Ela não impõe, não é algo compulsório, não há uma autorização. Não significa que o Estado tenha que fazer necessariamente esse confisco, esse assalto aos seus servidores. Então, eu queria deixar isso claro, primeiro ponto. E o segundo, deputado Gil Diniz, deputado Meca, deputada Janaína, ele fala de uma dívida de R$1 trilhão. Isso dá quase 4 orçamentos do Estado de São Paulo. Nosso orçamento para 2022 é de 286 bilhões de reais. Ele fala de 1 trilhão. Né? Talvez nem a dívida da previdenciária de todo o Brasil chegue a esse valor. Eu tenho dúvidas em relação a isso. Não sei de onde ele tirou esse número. Esse número de 1 trilhão, ele é absurdo, ele nunca foi apresentado a nós na Assembleia Legislativa, em nenhum debate, em nenhum momento a São Paulo Previdência falou desse déficit atuarial. Aliás, aquele documento, aquela auditoria que foi apresentada para justificar o déficit, senhor presidente, e muito depois da publicação do decreto, porque quando o decreto foi publicado, não foi apresentado nenhum tipo de
de cálculo, isso foi apresentado bem depois, porque nós colocamos essa questão. Então, esse 1 trilhão não existe, senhor presidente. Isso é um absurdo. Só para terminar o vídeo, senhor presidente, pedindo aqui a paciência dos nossos colegas, continuando o vídeo, que ele é curto. Através da contabilidade pública, e declarou um déficit de mais de R$1 trilhão, né, que é o déficit da Previdência Pública do Estado de São Paulo, com os mais de 600 mil funcionários que hoje nós já temos aposentados no Estado de São Paulo. E, a partir daí, aciona-se o gatilho de desconto da Previdência para os funcionários abaixo do teto. O que nós procuramos fazer nesse último ano? A gente deu um aumento de 10% ao conjunto do funcionalismo, abrangendo também os funcionários inativos, para que a gente, de alguma maneira, neutralizasse esse desconto. Mas o aposentado, na prática, passou o nosso governo sem um aumento. Como os outros funcionários da ativa tiveram um aumento no nosso governo, esse aumento que nós demos para o aposentado apenas neutralizou. Eu já pedi para a equipe da Fazenda avaliar essas contas para o próximo congelamento, só para terminar, senhor presidente. Olha, não neutralizou nada, porque o desconto, como eu disse, ele deu aqui um reajuste para a maioria dos servidores de 10%, mas no salário base dos servidores. E quando tem esse reajuste, tem a incidência depois do desconto previdenciário, que consome uma parte desse suposto reajuste. Olha só, não neutralizou absolutamente nada. Ele usa aí uma figura de linguagem para tentar amenizar a maldade, sem contar que ele mesmo reconhece o processo inflacionário. Depois ele fala em 25% de inflação nos 3 últimos anos, sendo que só no atual mês, em que nós estamos agora, entrando já quase em junho, nós estamos com 12% de inflação. Então, não houve a neutralização de absolutamente nada, nem para os servidores da ativa e muito menos para os aposentados e pensionistas. Agora, a última parte do vídeo. É o governador de São Paulo para saber se nós temos possibilidade jurídica disso. Porque nesse período eleitoral tudo é proibido, mas já pedi para que fizesse essas contas para a gente analisar que tipo de apoio a gente pode dar a esses aposentados abaixo do teto para que minimize essa situação do desconto. O aumento neutralizou o que foi feito, mas a inflação está comendo o salário de todo mundo. E essa desarrumação da economia brasileira está fazendo com que a população mais pobre pague uma conta. Normalmente, a pessoa mais pobre tem salário para comer, para colocar a gasolina da sua moto e muitas vezes para pagar o aluguel. E a gente sabe que com mais de 25% de inflação acumulada nesses últimos 3 anos, está difícil a vida de todo mundo. Nós temos feito um esforço para valorizar o funcionalismo público. Nós somos um estado brasileiro que mais aumentou o salário do funcionalismo, ao lado de Santa Catarina, mas isso não é suficiente. Todo o esforço ainda é pequeno para apoiar o nosso funcionalismo público. Olha, ele continua até o final do vídeo mentindo, senhor presidente, falando que, por conta do período eleitoral, dá a entender que não é possível revogar o decreto 65021. Isso não procede, nós fizemos aqui uma consulta. A revogação do decreto pode ser feita a qualquer momento, né? Por isso que a nossa luta aqui na Assembleia Legislativa é pela aprovação imediata do PDL 22. Não tem nada a ver com o período eleitoral, a questão da revogação de um decreto do próprio governo. Ele joga a culpa depois na economia, só que antes disso, senhor presidente, em vários momentos esse governo fez propaganda dizendo que São Paulo não estava em crise, que São Paulo não é o Brasil, São Paulo é o Brasil que deu certo. Essa foi a propaganda do governo o tempo todo, que aqui não tem crise econômica, aumentou a arrecadação e aumentou bastante, nós estamos acompanhando a arrecadação do estado de São Paulo, que aumentou bastante. Tanto é que o governo está investindo, ele mesmo diz, estamos investindo mais de 40 bilhões de reais, compra de maquinários, investimentos, ele fala disso toda hora, está dando 60 bilhões para os grandes grupos econômicos através das isenções fiscais, só no ano de 2022. E, por fim, ele fala ainda que valorizou os servidores públicos, senhor presidente. Olha que absurdo, ele tirou as faltas abonadas dos servidores públicos, ele acabou com o reajuste do adicional de insalubridade dos servidores, aumentou a contribuição do IANSP, confiscando também salários e aposentadorias. Eu ficaria aqui horas falando de todas as maldades desse governo contra os servidores. Então, está aí a nossa posição crítica e desmentindo as palavras e as afirmações feitas pelo governador Rodrigo Doria. Muito obrigado, senhor presidente.